Olá! Esse é um vídeo didático que a UNB, por meio do Núcleo da Agenda Ambiental, vai utilizar na capacitação dos funcionários para a implantação da coleta seletiva solidária. A implantação do programa de coleta solidária seletiva de resíduos sólidos na UNB atende a um duplo objetivo. Primeiro, o de disseminar conhecimentos e, ao mesmo tempo, de contribuir para a melhor qualidade do que significa a contribuição da universidade para esse programa de alta sustentabilidade. E o segundo é operar na linha de também criar condições de qualidade de vida nos campi da universidade. A coleta é solidária porque ela implica um compromisso com o próprio planeta, a cidade, a condição de sustentabilidade dos campi e da cidade, mas também porque ela engaja como dimensão de política pública nas ações da universidade a colaboração com os setores que participam desse processo, como, por exemplo, os recicladores, os catadores de material reciclável, que na dupla condição, seja na sua inserção em meios de melhora da sua própria atividade e de sua condição de produtividade, mas também porque os incorpora a um princípio de inclusão social. Primeiro, pretendemos discutir e mostrar o processo de produção e descarte do lixo, e como quase tudo que acaba indo fora pode ser reaproveitado. Para que possamos entender esse processo, é preciso que saibamos a diferença entre lixo e resíduo, entre aterros e lixões. Então a primeira questão é a seguinte: você sabe qual é a diferença entre lixo e resíduo? Lixo é o que se varre da casa, da rua e se joga fora. São rejeitos, coisas imprestáveis. Já os resíduos são materiais resultantes de atividades industriais, domésticas, hospitalares, comerciais, agrícolas e de serviços de varrição, que podem ser reaproveitadas e recicladas. No Brasil são geradas diariamente mais de 240 mil toneladas de lixo, que são jogadas em lixões ou aterros. Este problema vai diminuir com a regulamentação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi sancionada em agosto de 2010. A Política Nacional dos Resíduos Sólidos é um marco na resolução dos problemas causados pelo excesso de resíduos sólidos, tanto na gestão quanto no tratamento e na destinação final inadequados na maioria dos municípios brasileiros. Essa política determina a não geração de resíduos, a redução, o reaproveitamento, a reciclagem e a disposição final dos resíduos. Vale destacar o incentivo à indústria da reciclagem no país. Outro ponto importante é o incentivo à criação e à manutenção das cooperativas de catadores de materiais recicláveis. É importante nessa política a promoção da educação ambiental como um vetor de conscientização da comunidade, porque a lei por si só não obtém adesão, ela não se sustenta. É preciso a responsabilidade compartilhada entre a sociedade civil, o poder público, as empresas e as organizações não governamentais para a gestão dos resíduos sólidos, com o objetivo de proteção à saúde pública e melhoria da qualidade ambiental. Os municípios e Distrito Federal terão 4 anos para se adaptar às novas regras, como, por exemplo, fazer a gestão integrada de resíduos sólidos. Mas o que essa gestão propõe? A gestão integrada de resíduos sólidos propõe desde a coleta normal e seletiva, tratamento, reciclagem, até a destinação final nos aterros. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 27,7% vão para os aterros sanitários, 22,5% vão para os aterros controlados e 50,8% dos rejeitos do país são jogados nos lixões, que agora, com a nova política, é considerado crime. Mas qual a diferença entre lixões e aterros? Os lixões são depósitos de lixo a céu aberto, sem nenhum tipo de controle ambiental, e que colocam em risco a saúde das pessoas. O chorume é um líquido poluente, escuro e mal cheiroso, resultante da decomposição do lixo orgânico. Ele se transforma em gás metano, que é o mesmo gás de cozinha. Atrai ratos, baratas
moscas, urubus e todo tipo de inseto. Uma das piores consequências do chorume é que ele acaba penetrando na terra e contaminando os lençóis freáticos e as águas subterrâneas. O aterro controlado é um depósito de lixo que tem apenas uma camada de impermeabilização e que ao final de cada dia o lixo é coberto com terra e compactado por um trator de esteira. Nesse modelo, o chorume também se transforma em gás metano, que é canalizado por meio de chaminés e é queimado, poluindo o meio ambiente. Aterro sanitário é o espaço adequado para o depósito de lixo urbano, industrial e de esgoto. Esse aterro tem camadas de PVC e argila que impermeabilizam o solo. Em seguida, são feitas a compactação, o tratamento do chorume e do gás metano. Nesse modelo, não há contaminação do lençol freático. Mas é possível diminuir os resíduos para aumentar o tempo de vida dos aterros sanitários e gerar renda? Claro que sim! Do papel velho pode-se fazer o papel novo. Do plástico usado, mais plástico. Do vidro usado, vidro novo. E da lata velha, a lata nova. Você sabia que a cada tonelada de papel reciclado é possível preservar em torno de 26 árvores e 1.000 metros cúbicos de água? E você, sabe quanto tempo cada material leva para se decompor na natureza? Os vidros e as latas de alumínio levam mais de 10.000 anos para se decompor no meio ambiente. As garrafas PET e as embalagens longa-vida demoram mais de 100 anos. Até mesmo os restos orgânicos precisam de um período de decomposição e podem levar de 2 meses a 1 ano para que isso aconteça. O papel, na melhor das hipóteses, precisa de 3 meses. Por isso é tão importante termos consciência diante do uso e o descarte desses materiais, porque podemos fazer toda a diferença. Tudo isso faz parte de um processo chamado reciclagem, que é a transformação dos materiais já utilizados em novos produtos. Ou seja, acontece mais ou menos assim. Retira-se da natureza a matéria-prima para a produção dos diversos produtos que compramos. Depois que usamos esses produtos, jogamos fora o que não queremos mais. Mas se fizermos uma coleta seletiva, separando o lixo seco do lixo orgânico, podemos ajudar o meio ambiente e os catadores de materiais recicláveis que sobrevivem da coleta e separação desses materiais. O plástico, vidro, alumínio, dentre tantos outros materiais recicláveis, são desmanchados em fábricas especializadas. Depois, são fundidos e transformados outra vez em material novo. O lixo orgânico, que é formado por restos de comida, folhas e plantas mortas, guardanapos usados, pode virar adubo, se tratado da maneira correta, por meio da compostagem, que é um sistema de tratamento do lixo orgânico. Ou seja, existe toda uma cadeia, desde a produção até o resíduo. Observe bem essa figura. É retirada a matéria-prima da natureza, que é transformada em produtos pelas indústrias. Esses produtos viram mercadorias que são vendidas. O consumidor compra e, depois de utilizá-las, as embalagens e às vezes a própria mercadoria são jogadas fora. A destinação desses resíduos pode ser um lixão, um aterro controlado ou um aterro sanitário. Nesses lugares existem os catadores de resíduos, que participam de cooperativas e associações. No Brasil, existem cerca de 1 milhão de catadores. Eles fazem a separação do material e vendem para os intermediários, que são as pessoas que compram os resíduos, armazenam, enfardam e vendem para as indústrias de reciclagem. Todo o material que pode ser reaproveitado e reciclado é transformado em um novo produto, que será comercializado no mercado. Ou seja, essa cadeia representa um envolvimento entre todo o ciclo produtivo. Agora, veja só os ganhos que a reciclagem de resíduos pode trazer. No Brasil, a reciclagem e o reaproveitamento dos resíduos movimentam algo em torno de 2 bilhões de reais. O que se perde por não reciclar é aproximadamente 8 bilhões de reais. E é possível alcançar o patamar de 17 bilhões de reais com a reciclagem e com o reaproveitamento dos resíduos. A gente estima que dessas 2.400 toneladas, pelo menos umas 700 toneladas poderiam ser recicladas todo dia. 700 toneladas a R$1 o quilo, que é mais ou menos o que se enterra todo dia de recurso. Existem assim, os grandes geradores, né? E aí são os grandes hipermercados, as grandes empresas são grandes geradores, os ministérios, e aí hoje já existe a coleta seletiva solidária nos ministérios, onde as 22 cooperativas já recolhem esses resíduos. Então, assim, do que veio dos órgãos públicos federais, já existe um processo de recolhimento correto desses resíduos e de separação desses resíduos
ministérios, que são grandes geradores. Agora, da iniciativa privada, muito pouco, quase nada. Agora você já sabe quais os benefícios ambientais e a importância social que a separação e a reciclagem do lixo podem gerar para o meio ambiente e para todos os catadores que vivem do material reciclável. Você também aprendeu um pouco sobre a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, a diferença entre lixões, aterros controlados e sanitários. E ficou sabendo o quanto é importante separar corretamente os resíduos orgânicos dos secos. Viu como eles se inserem na cadeia produtiva, onde os resíduos recicláveis são uma fonte muito importante para a geração de renda e conservação da natureza. É importante ressaltar que o Decreto 5.940, de 2006, determina que os órgãos públicos separem os resíduos e destinem esses materiais às associações e cooperativas de catadores. Ou seja, todos os resíduos gerados na Universidade de Brasília, por exemplo, devem, por lei, ser encaminhados para uma cooperativa de reciclagem. Vamos fazer valer esse decreto na prática em todos os campi da Universidade de Brasília? Nosso exemplo para todo o Brasil vai depender de cada um de nós.